Olá, meus amados irmãos do Brasil. Depois de 21 horas de viagem, eu cheguei aqui na igreja, na casa de um dos pastores que eu mais amo aqui no Nepal. Aqui está o pastor Ram Kumar. E eu vou contar em 2 minutos como eu o conheci. Eu estava nessa região aqui com a minha esposa Andressa há 10 anos atrás e um jovem chamado Yuri, um grande amigo lá do Rio Grande do Sul. E o Yuri estava fazendo um treinamento aqui conosco e nós estávamos procurando uma casa de um pastor aqui nesses vilarejos e a gente se perdeu, ou melhor, o céu estava nos guiando, mas eu achei que eu tinha me perdido, não achei a casa do outro pastor, mas de longe eu vi uma casinha de bambu, isso uns 300, 400 metros, eu vi uma casinha de bambu com uma cruz em cima. E aí eu pensei assim, falei com a minha esposa e com o Yuri, lá deve ser uma igreja, vamos lá ver. E aí nós chegamos, esse homem aqui estava fora pregando num outro vilarejo. E aí o que aconteceu? Nós ficamos 1 hora esperando ele chegar. Daqui a pouco ele chega com uma bicicleta, todo sorridente, e nós conhecemos o pastor Ram Kumar. Nós nos sentamos no chão, uma casinha, uma igrejinha de bambu muito simples. Nós nos sentamos e eu falei, pastor, como o senhor aceitou a Jesus? Como que aqui no meio desse vilarejo, do nada, no meio do mato, o senhor aceitou a Jesus? Ele me contou, irmãos, ele era hindu e ele perseguia os cristãos. Ele colocou cristãos na cadeia. Só que uma vez ele ficou enfermo e uns feiticeiros aqui do Nepal disse para ele, falou assim, Ram Kumar, você entristeceu algum Deus e os nossos feitiços não estão conseguindo curar você. O que ele fez, irmãos? Novamente, alguns cristãos veio pregar Jesus para ele, no vilarejo dele. Ele aceitou a Jesus porque ele estava doente, quase morrendo. Resumindo a história, Jesus o curou. Só que ele começou com uma perseguição dentro da casa dele, a esposa começou a ameaçá-lo, larga Jesus ou eu largo de você. Jesus tinha o curado, ele sentiu o toque de Jesus. A esposa não aceitou a conversão dele, abandonou ele há 20 anos atrás com 4 filhos. 4 filhos. E ele contando essa história, minha esposa, o Yuri, começou a chorar. E eu entendi que Jesus nos trouxe lá do Brasil para abençoar esse homem. E enquanto ele estava contando que ele ficou abandonado, sem recurso nenhum e com 4 filhos, eu coloquei a mão no ombro dele e eu falei assim, pastor Ram Kumar, Jesus me enviou do Brasil para dizer uma palavra para o Senhor. Enquanto eu estiver nesta terra, a igreja brasileira, nós iremos te ajudar no seu ministério, iremos te sustentar. Enquanto eu estiver nesta terra, irmãos, pode ver que ele já é um homem de idade. E ele não tem aposentadoria, não tem nada aqui. Mas Jesus tem cuidado da vida dele. Uma casinha simples de bambu, do lado uma igrejinha simples de bambu. E olha o que Jesus fez nos últimos 10 anos. Come here, pastor Ram Kumar. Esta é a igreja. Come here, pastor. Esta é a igreja do pastor Ram Kumar. Cuidado aí, gente. Entenderam, irmãos? Essa é uma igreja que vocês vão ver alguns vídeos aí depois, eles cantando, adorando. O filho dele, que antes era pequeno e depois de 10 anos, ele continua pequeno, porque eles são pequenos mesmo, mas o filho dele já está sendo um braço direito dele na igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus, irmãos. Como eu escrevi no meu livro, esquecidos pelo homem. Muitas vezes o homem esquece, mas Deus jamais esquece dos seus filhos. Pastor Ram Kumar, come. Aqui está um chapéu típico aqui, um chapéuzinho, ele sempre gosta de usar. Ele não tem aposentadoria aqui, mas a igreja brasileira está sustentando ele, né? Ao longo desses 10 anos, igrejas pararam de ajudá-lo, mas Deus tem sido fiel e levantado pessoas para ajudá-lo aqui. Obrigado, irmãos, pelo seu apoio, pela sua oração.
juntos aqui nessas montanhas, nós vamos levar o Evangelho e abençoar a vida desse homem. Eu quero dizer para você, irmãos da Igreja Livre aí do Brasil, muitas vezes vocês vê cantores famosos ou pregadores famosos e vocês vão e tiram autógrafos. Muitos deles são homens de Deus, mas muitos deles são homens de negócio. Se não pagar eles, o cachê deles, eles não vão cantar na sua igreja. Se não pagar o cachê deles, eles não vão pregar na sua igreja. E muitos cristãos vão e tiram fotos, pedem dedicatórias, autógrafos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que aqui está um homem que eu peço autógrafo. Aqui está um homem que eu chego, peço para ele orar. Porque aqui está um homem de Deus. Você não o conhece. Sabe por quê? Porque a mensagem dele não bomba na internet, como muitos stars gospel que nós temos no Brasil. A pregação deles bombam na internet, mas os demônios dizem: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas e você? A pregação do pastor Amo Kumar não bomba na internet, mas quando o inferno ouve falar o nome dele, o inferno estremece. Porque aqui está um homem que perdeu há 20 anos atrás, a esposa fugiu e o abandonou com 4 filhos. Ele nunca mais casou e ele está fazendo a obra de Deus. Ele sim, nós temos que vir aqui, você vir aqui no Nepal, olhar para ele e falar: pastor Amo Kumar, deixa eu tirar uma foto contigo. Ele sim, irmãos, porque não tem dolo nesse coração, não tem dolo. Que Deus abençoe a sua vida aí no Brasil, irmãos. E reflita um pouco sobre o que eu falei. Ele é um anônimo aqui nesta terra, mas o céu o conhece. Que Deus abençoe sua vida.